Antes de ativar os Tô comentários, aqui. Marta, eu vou pedir para você, eu sempre peço isso para todos os convidados. Eu sei que todo mundo aqui te conhece, aliás, se nós estamos com quase 500 pessoas aqui, é por tua causa. Mas eu vou pedir para você se apresentar rapidamente, porque isso vai para o canal do YouTube. E Ah, que bacana. depois que você se apresentar, eu desabilito os comentários. Pode ser? Claro, você manda. Hoje a noite é sua, Rogério, não é minha. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui. Eu queria contar também que a última live que eu fiz foi com o Rogério, que foi super divertida, né? Com a editora. Aliás, foi a coisa, foi improviso do começo ao fim. Não, eu falei assim, rapidão, gente. Eu falo assim, se o Rogério não fosse tão bem sucedido como professor, como promotor, como as causas institucionais lá que ele defende do MP, depois eu vou contar para vocês, ele seria um excelente cerimonialista, né? Um hostess, vamos dizer assim. Porque, olha, gente, não tem para ninguém. O Silvio Santos tá no chinelo. Vamos Mas lá. muito prazer estar aqui. Meu nome é Marta. Tem muito seguidor seu. Na verdade, a maioria você está completando 400 mil seguidores hoje, né? Parabéns. Graças ao seu trabalho íntegro, espetacular e com muito conteúdo, né? Então, eu sou tabeliã, eu sou colega da professora, né? E eu sou colega do Rogério, da editora Juspódio. E aí eu queria só contar uma curiosidade aqui, até aproveitando, porque quando eu fui postar, né, da nossa live, e eu tô devendo live para Deus e o mundo, aí todo mundo começou, mas por que pro Rogério você tá lá? Eu falei, gente, eu vou contar lá na live, e eu nem te contei isso, mas eu tenho uma gratidão pelo Rogério, assim, imensa, pelo Rogério e pelo nosso editor, o Didier, porque eu tenho uma história muito interessante e engraçada para contar para vocês. Eu já estava na editora, era meu segundo livro, e o Rogério fez um contato comigo por e-mail, mas assim, primeiro por e-mail, eu estava sem internet onde eu estava, e depois começou, durante a madrugada, ficar me ligando um número 19. Eu estava na África do Sul. Isso que eu ia falar, para deixar claro que o fuso Esse, horário, porque vai ficar sim, parecendo que eu sou louco, que eu estou praticando não, stalking. calma que você vai lembrar onde é que você estava. Eu Aí, lembro, eu lembro. você lembra, né? Aí, e o Rogério, olha, os cursos preparatórios para cartório, vocês não têm que agradecer somente a mim, tá? Foi uma iniciativa do Rogério também, que eu estava lá na África do Sul, recebia esses telefonemas durante uns 5 dias consecutivos. Meu namorado, na época, falou, mas quem que é que tá te ligando todo dia, né? Eu falei, não sei se você quiser atender, eu não vou atender telefone nas férias. E aí o Didier, o Ricardo, mandou um e-mail falando, olha, o Rogério está tentando falar com você faz 5 dias. Eu falei, eu estou na África do Sul, então assim, até para o Brasil estaria o fuso horário, assim, a ligação estaria, né, com horário estranho. Só que o Rogério estava no Canadá. Então a gente não estava somente separados pelo um fuso horário bizarro, mas também eu estava com 40 graus e o Rogério estava no menos 40. Menos Né, Rogério? 40, vendo? E eu já estava lá praticando stalking, uma perseguição obsessiva. Então, Não, mas você acabou de contar mais ou menos a arquitetura do artigo 147, letra A, mas faltou o dolo, né? O meu dolo era um dolo bônus, um dolo bônus. dólar bônus sempre. Aí eu falei, não, então eu vou atender. Lembro da cidade, Stellenbosch, do lado da cidade do Cabo, gente, e aí que foi que nasceu os cursos preparatórios para cartório, tá? Porque vocês têm que dever muito ao Rogério. O Rogério sempre com essa visão, sempre à frente. Aí só que aí ele me ligou, aí ele queria que eu desse aula de todos os tipos de servente. A gente tem cartório de imóveis, de registro civil.
Aí eu falei, não, eu monto o curso aqui para você. E aí eu falei, não, mas eu vou dar aula de X. Você falou, não, você pode dar todas as aulas, né? E aí foi assim que nasceu os cursos, gente. Muito É uma legal. história. E hoje você está detonando na área, já detonava, detonando mais ainda com o alcance que merecia. E na editora Juspodium, Marta, quantos livros já são? Olha, eu tenho entre autoria, coautoria e coordenação, a gente alcançou a maioridade antiga, 21. Que Mas legal, agora, essa semana, vem mais 4 aí, Rogério. que joia, muito legal. Você merece. Marta, Obrigada. eu já desativei os comentários, então vamos bater um papo sobre a Lei 13 não, desculpa, 14.132 de 2021. A lei que traz para o Código Penal o mais novo crime contra a liberdade individual é o artigo 147, letra A, o crime de perseguição. Lembrando para quem nos assiste que a perseguição no nosso país já tinha uma resposta penal. Dependendo se a perseguição era acompanhada de violência ou grave ameaça, o perseguidor respondia por crime comum, 129, 147, lesão corporal, ameaça. Mas a grande maioria dos casos recebia um tratamento deficiente, Marta. Por quê? Era a contravenção penal do artigo 65, perturbação da tranquilidade. E eu acho que foi exatamente o que moveu o nosso legislador. Ele falou, espera um pouquinho, o comportamento é grave ou pode ser grave e nós estamos diante de uma pequeneza da resposta estatal. Aí ele cria o 147, letra A, o crime de perseguição. Você chegou a ler o tipo? Eu cheguei a ler bem rapidamente, mas como você vai desdobrá-lo aqui, o que eu fiz uma pesquisa que eu achei muito interessante é que o Brasil, ao contrário de outros países, ele não tinha, né, realmente uma lei específica para criminalizar o stalker, né? A gente tinha, como você disse, que até acho que foi revogada nessa contravenção do 65, foi revogada? Perfeito. Ele cria o 147A e revoga a contravenção. Se você me permite, Marta, errou o legislador. Ele não poderia ter revogado a contravenção de 65. Por quê? Porque se o legislador está imaginando que todos os comportamentos que configuravam a contravenção agora configuram 147, letra A, equivoca-se a nossa Casa de Leis. Nem todos os comportamentos que configuravam a contravenção migram para o 147A. E tem comportamentos que configuravam a contravenção e que mereciam ainda uma resposta penal. Te digo por quê, Marta. Porque nós temos, principalmente na violência doméstica e familiar contra a mulher, e eu não estou dizendo que o stalking só é praticado por homem contra mulher no ambiente doméstico e familiar, é uma das hipóteses, tá certo que estatisticamente é mais comum, mas quando você estuda, e ontem eu conversei com uma médica colega, esposa de um colega meu, doutora Flávia, eu conversei sobre isso. Quando você estuda a violência doméstica familiar contra a mulher, você percebe o ciclo de violência. E o ciclo de violência, muitas vezes, começa com uma mera perturbação da tranquilidade, que não conseguiu ir para o 147A. E hoje não vai ter resposta penal. Então, o legislador não deveria ter revogado o 65, é a minha opinião. Perfeito. Então, eu estava vendo também que nessa pesquisa, né, os Estados Unidos parece que é o país que mais estuda sobre essa conduta. E 15% das mulheres, aproximadamente, e 6% dos homens, igual você falou, sempre é uma conduta, né, que a perseguição acho que vai mais para as mulheres, em alguma época da vida vão ser stalkeados. Você foi quando você estava na África do Sul. Não, mas esse daí foi assim, olha, Rogério, se não fosse você, eu não estaria aqui hoje. A sorte que o crime não foi cometido no Brasil, foi cometido no Canadá, né? Não, foi muito... Mas olha,
Deixa eu pegar O aqui. Brasil, você tem razão, o Brasil demorou. E vamos lembrar o seguinte, né, Marta? E aí tem muito a ver com esse nosso bate-papo aqui. O crime de perseguição, hoje crime de perseguição, mas a perseguição obsessiva, o stalking, já foi a época em que o perseguidor praticava ligando, mandando cartas, mandando recados, indo atrás. Hoje você tem uma quantidade imensa de perseguição virtual ou por meios informáticos, o cyberstalking. E ali, e aí fica interessante o seguinte, eu já recebi perguntas hoje sobre isso. Pô, Rogério, o crime é habitual? É habitual. Isso é importante, Marta. O crime habitual, 147A, diz perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio. Então, é importante demonstrar a habitualidade. Se não tem habitualidade, um só ato não configura um crime de perseguição. Pode configurar um outro crime, ameaça, pode configurar lesão corporal, poderia configurar a contravenção se o nosso legislador não tivesse revogado o artigo 65. Para configurar a perseguição, o crime, eu preciso de reiteração de condutas. E aí muitos... Não, pode continuar, depois eu tenho uma observação. Pois é, mas aí que o pessoal fica preocupado. Rogério, então, quando eu penso na prova, eu não posso pensar num recorte. Eu tenho que demonstrar essa reiteração, sim. Lembrando que nós temos uma liberdade na produção de provas, desde que a prova não seja produzida ilicitamente, a prova é permitida e receberá o devido valor. Mas existe uma preocupação, Marta. Como comprovar de maneira eficaz este crime, um crime habitual? E eu recebi, aproveitando que você falou na habitualidade do crime, eu recebi uma pergunta justamente questionando se, como é um crime habitual, se teria que ficar fazendo atas notariais todas as vezes. E aí é que a pessoa se engana mesmo, porque, deixa eu só dar o conceito de ata notarial, porque às vezes o pessoal que está aí não sabe, né? Então, a ata notarial, ela é um instrumento, né, que é feito pelo tabelião de notas ou notário, é da competência exclusiva dele, nos termos lá da Lei 8935, artigo 7º, inciso 3º, para ele constatar fielmente fatos, situações, pessoas e lavrar no livro de notas ou em outro arquivo, quando a ata não quando for extraprotocolar. E a ata notarial em si, ela não precisa ser confeccionada ali naquele momento. Então, pode ser que alguém chega lá no cartório, faça um requerimento, lembrando que também no extrajudicial, né, na atividade notarial e registral vigora o princípio da arrogância, da instância, da reserva de iniciativa, então precisa, via de regra, ser provocado, e aí chega lá no cartório, faz um requerimento e fala: Marta, eu quero que você analise o meu Instagram de hoje até o dia 30, nós estamos em abril, né? Do dia 1º de abril ao dia 30. E aí eu posso fazer isso e lavrar a ata notarial só lá no final, entendeu? Então, eu vou lá, dia 1º de abril, constatei que tal e tal e tal, a pessoa tal e tal e tal. Dia 2, mandou direct, tal e tal mandou e tal. isso, mandou aquilo. Então, assim, muita gente acha que você vai até gastar toda... por exemplo, fosse fazer 30 atas notariais, eu recebi essa pergunta. Então, eu falei, deixa eu já esclarecer que não é assim. A ata notarial, diferente da escritura, ela não precisa ser feita em um ato único. Ela pode ser feita de forma, vamos dizer assim... Ela abrange um espaço temporal maior. Ela reúne na ata um espaço temporal maior. Sim. Então, e por que, né, que o notário pode lavrar a ata? Porque ele tem fé pública. Então, é uma prova hoje, Rogério, extremamente robusta
porque ela não está mais só ali nas leis notariais, né, na Lei 8935, tinha de uma forma implícita lá no artigo 369 do CPC, e agora a ata notarial é uma prova, é um meio típico de prova, está lá no artigo 384. E assim, se tiver bastante advogado assistindo a gente, sabe como que é uma prova eficaz, robusta, ela perpetua no tempo, ela é boa para fazer para comprovar fake news, bullying, plágio. Eu mesmo, Danilo, nosso amigo, advogado, já fez várias atas para mim com questão de plágio, mas sem te interromper mais, acho que eu falei bastante. Não, acho legal, porque você traz, e eu te garanto, viu, quando eu coloquei o título da nossa live, vários estudantes, advogados, colegas falaram: Rogério, eu confesso que eu reli o crime de perseguição e eu não parei ainda para imaginar como demonstrar. E quando você fala da ata notarial, você abriu uma porta que eu não imaginava. E é importante isso aqui, porque as pessoas têm que perceber que a materialidade, muitas vezes, está dependendo delas. E o CPP, né, Marta? O CPP foi alterado pelo pacote anticrime, e o pacote anticrime acrescentou ao Código de Processo um capítulo específico da cadeia de custódia das provas. Então, e essa cadeia de custódia, eu conversava com o Spencer Sidon, que é um dos que mais entende de crimes informáticos. O Spencer Sidon falou para mim: poxa, a cadeia de custódia da prova num crime cibernético, ela tem uma importância ímpar, e que os 158A e seguintes do CPP não servem como uma luva. Temos que pensar em algo a mais, algo a mais. E isso que você traz eu acho muito bacana. Marta, eu até digo uma coisa para você. O crime habitual, escreva isso que eu estou te falando. Eu faço uma aposta. Faço uma aposta com você. O crime habitual, nós já aprendemos isso. Você já aprendeu quando você prestou o seu concurso, que cai penal geral, cai penal especial. Aliás, cai um penal geral e um penal especial, que se você acha que vai prestar concurso para cartório e penal, por não ter uma importância de quantidade de assunto, significa que é uma matéria mais fácil, eu fico besta de ver o nível das perguntas de penal geral e penal especial em concurso para cartório. Rogério, não, e até lembrando aqui, a nossa primeira live, ainda a gente vai fazer essa, o enfoque era o direito penal aplicado, né, na atividade notarial e registral. E, gente, vocês sabem bem que o Rogério, assim, ele, falando em crimes contra a administração, crimes contra a fé pública, aqueles crimes lá, né, contra, o casamento que fala, crimes contra o casamento, registrar filho à lei, e a questão dos efeitos, né, da sentença também, que linka lá com a Lei 8935, essa seria a nossa primeira live. Aí eu falei: Rogério, né, que eu estava te devendo essa live, eu falei: vamos fazer primeiro essa que calhou bem do Stalking. Mas ainda faremos essa Vamos. outra. E olha que legal. Então, você escreve isso que eu estou te falando. Hoje é 6 de abril. Escreve. Quando você estudou para cartório, você certamente, quando estudou penal, você decorou o seguinte: crime habitual não admite tentativa. Por que não admite tentativa? Porque é um crime que depende de reiteração de atos. Ou eu tenho um só ato e é um indiferente penal, ou eu tenho reiteração de atos e o crime já está consumado. Não tem meio termo. Sempre aprendemos isso. Também aprendemos, Marta, que o crime habitual, por exigir reiteração de atos, não admite flagrante. Por que não admite flagrante? Porque o flagrante é um recorte, o flagrante é de um ato. Se eu preciso de reiteração de atos, eu nunca vou conseguir flagrar reiteração de atos. Esse crime, ele vai ser um divisor de águas. A partir do crime de perseguição, você vai perceber a doutrina migrando para a corrente que admite tentativa em crime habitual. E você vai perceber doutrina e jurisprudência admitindo flagrante. Hoje mesmo, antes da nossa live, eu recebi um WhatsApp de um colega informando que uma mulher
foi presa em flagrante por stalking contra uma menina de 14 anos. Presa em flagrante pelo stalking, pelo que... Mas como foi presa em flagrante? O crime habitual? Então, olha só, isso vai acontecer. Este crime ele vai criar esse campo fértil para a doutrina e a jurisprudência seguirem o que hoje é minoria, amanhã vai ser maioria. Escreve o que eu estou falando. Não, já tem certeza, já. Rogério falou, tá faladíssimo. Não, mas eu acho que você deve ver isso também na tua área, quando determinada lei, determinado fato, por conta da sua repercussão social, etc., Sim. acaba gerando uma mutação doutrinária e jurisprudencial. Sim. A gente tem até positivação de lei, por exemplo, a questão hoje do registro de averbação de prenome e de gênero do transgênero, hoje não precisa mais passar pelo judiciário, né? Isso foi uma decisão do STJ e que aí foi incorporado no provimento 73 do CNJ, então podemos registrar sem essa alteração, sem passar pelo... Fica vindo o WhatsApp aqui, eu esqueci de desativar. E, então, nossa, meu mas celular... Mas a gente não vê, fica tranquila. Não, sabe, mas deve ser alguém que está com fuso horário trocado aí, está te atrapalhando. Mas então, não está dando para viajar na pandemia, a gente tem que fazer o lockdown certinho para a gente se livrar disso logo, né? Mas então, é bem isso que acontece. Então, e a atividade notarial registral, Rogério, a gente fica brincando, né? Que cada dia ela agora tem um provimento novo do CNJ, notadamente em épocas pandêmicas mesmo. Alguns foram muito bons, como o provimento 100, que permite atos notariais eletrônicos, até inclusive a ata notarial feita remotamente, né, por videoconferência, quando der, né, dependendo do tipo de ata. Então, é isso aí. Então, a ata notarial que você falou, em tese, a depender das circunstâncias, poderá ser feita de maneira remota. E quem vai decidir, Marta, se o caso comporta ou não esse expediente, se a via remota é possível ou não é possível? Você tem que atender o pedido do cidadão ou você pode dizer que não dá para fazer ata notarial nesse sentido? Como que é você isso? pode orientar. Na verdade, o notário, né, não só o notário, que é sinônimo de tabelião de notas, tem também o tabelião de protesto, né, os oficiais de registro, nós somos também conselheiros, né, orientadores. Aí a gente até difere do advogado porque a gente é parte imparcial. Então, a gente tem que aconselhar as partes. Como a ata notarial é para constatar fielmente aquela ocasião, aquele fato, aquela situação, né, constatar a existência do estado de uma coisa, né, e não tiver como fazer ali, né, ele não consegue fazer aquilo na plenitude, aí realmente tem que fazer de outro jeito, forma física. O tabelião faz muita diligência, Rogério, em ato notarial. Ele vai lá no local. Hoje, né, eu te falei do CPC, que tem o artigo 384 hoje, a ato notarial está positivado como meio de prova, mas o CPC, ele vem caracterizado pela desjudicialização, né, que é um movimento que vem crescendo paulatinamente, aumentou ainda mais com o CPC. Temos tido aí eu brinco que eu gosto de falar, reengenharia de jurisdição, né? E até o Fred, eu escrevi esse livrinho aqui com ele, escrevi um artigo sobre ata notarial. Foi quando lançou o CPC, Fred também, com aquela visão dele, né? Falou, vamos escrever um livro sobre tudo que o CPC reflete na atividade notarial. Então, a gente faz, por exemplo, a ata notarial na usucapião extrajudicial, que hoje a usucapião extrajudicial também pode ser feita em cartório, e aí pode fazer a ata notarial, que é o que vai dar um impulso ao procedimento do registro da usucapião extrajudicial. Você falou que a pessoa pode pedir para que a Marta faça uma ata notarial das perseguições obsessivas que ela vai recebendo via Instagram.
o cyberstalking, etc. Você, Marta, vai ficar com a senha do Instagram dele? Não, eu vou constatar o seguinte, se for, dependendo da mensagem, né? Se for por mensagem privada, aí a pessoa vai te autorizar, ela pode te autorizar, aí vai depender dela. E isso Porque vai constar o procedimento que consta você tudo. adotou, consta tudo. Consta tudo, inclusive as imagens, se tiver vídeo, consta exatamente ali, tudo certinho nessa ata, e aí a ata vai ficar perpetuada ali. E outra coisa importante, Rogério, que eu esqueci de falar, é que muita gente acha que a ata notarial é só para você usar em processo judicial, né? Como se fosse uma produção antecipada de prova. Não, ela como eu falei para você, o Código de Processo Civil, ele vem marcado pela desjudicialização. Então, a ata notarial, ela vem também consagrar, né? Traz a prevenção de litígios, que foi o que aconteceu comigo na questão do plágio. Então, aí a gente lavrou a ata, né? Antes de entrar no judiciário, porque eu sou uma pessoa adepta à conciliação, mediação, para não abarrotar o judiciário. Até tem um livrinho sobre Justiça múltipla portas, não é isso? justiça multiportas, tribunal multiportas. E aí aí lavramos a ata, assim, uma prova sensacional, super robusta, um plágio assim, ó, desse tamanho, Rogério, uma hora eu te conto no particular. Aqui não vai ficar bacana. E aí fizemos a notificação para essa pessoa, a notificação extrajudicial, fizemos um acordo. Então, a ata notarial também, ela é uma preventora de litígios. Você não precisa usar ela só como produção antecipada de provas, só como provas no judiciário, né? Aí, aproveitando aí, você pode usar também no extrajudicial, no procedimento administrativo. Pô, isso que você falou é muito legal e combina com o crime. Por quê? Porque o crime que nós estamos conversando, o crime de perseguição, stalking, ele é perseguido mediante ação penal pública condicionada. Precisa da representação da vítima. Então, a vítima, mesmo tendo toda essa prova, ela pode preferir não ajuizar, ela pode preferir não usar da via penal. Ela pode não autorizar nem pedir ao Ministério Público para processar o perseguidor. Ela pode usar isso somente na área extrapenal. Uhum. Eu estou sendo bem ouvido ou não? Aqui tá bom. Eu estou escutando um eco, às vezes é do meu. Então, isso é muito interessante. O crime depende de representação. A vítima, com todo esse arcabouço, ela pode preferir usá-lo fora da seara penal. Com Inclusive, certeza. sob pena de decadência. Porque se ela não usar, se ela não pedir autorizar o MP em 6 meses, do dia que ela sabe quem é o autor, o prazo decadencial começa do dia que ela conhece quem é o autor. Isso também é importante, viu, Marta? Porque, às vezes, o perseguidor, ele se vale de perfil fake, ele se vale de um anonimato, e aí não conta o prazo decadencial. O prazo decadencial só vai contar a partir do dia que ela sabe quem é o autor da perseguição. Olha, que interessante. Entendeu? Isso é bem legal. E aí, quando você fala que a vítima pode usar tudo isso na seara extrapenal, tem a ver com o que nós estamos conversando. E aí me mandaram uma pergunta, Rogério, depende de representação, mesmo que a vítima seja criança, ela vai ser representada. Os pais, por exemplo, podem decidir em representar ou não. Aí me perguntaram, o crime não depende de representação mesmo no ambiente doméstico familiar? Sim, o crime depende de representação mesmo no ambiente doméstico familiar contra a mulher. Ai, mas na Lei Maria da Penha eu ouvi dizer que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Falei, você ouviu errado. Não está tendo. Eu não vou nem falar errado que é feio, né? O que você ouviu não está certo. Para ser mais educado, né? Alguém me falou, ele não errou, ele só não acertou. Por quê? Porque tem um crime que é de ação penal pública condicionada, que passa a ser pública incondicionada na Lei Maria da Penha, que é a lesão corporal leve.
E a lesão culposa? Vai, aqui eu não acho que a lesão culposa está bem inserida nesse contexto. E por que aconteceu isso com a lesão corporal? Porque a lesão corporal passou a depender de representação graças à Lei 9.099. E a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099. Por isso que a lesão corporal contra a mulher no ambiente doméstico familiar é de ação pública incondicionada. A ameaça, Marta, sempre dependeu de representação e continua dependendo de representação, mesmo que praticada no ambiente doméstico familiar. Então, isso é importante alertar, viu? Sim. Rogério, sabe o que me perguntaram também? A gente ainda não falou, né, do sujeito passivo, sujeito ativo. Perguntaram se pessoa jurídica, como, por exemplo, banco, como telefônicas, né, se poderia configurar sujeito ativo do crime. Eu adoraria responder que sim. Porque tem umas empresas que eu acho que deveria ser o crime de stalking e hediondo, sofrendo os consectários da lei. Que, meu Deus do céu! Eu recebo... Tem uma empresa que eu não vou falar, importuna tanto que eu já estou me sentindo vítima de estupro. Deixa eu pegar aqui mais algumas que eu acho. Mas, infelizmente, não, pessoa jurídica só pode ser autora de crime ambiental no Brasil. Ainda na minha época era assim. Oi? Na minha época de estudo ainda era assim, só crime ambiental. Não mudou nada, então. E continua assim. Agora, nós podemos ter como sujeitos ativos do stalking as pessoas físicas que trabalham para a pessoa jurídica. Então, se eu tenho uma pessoa física que trabalha para uma pessoa jurídica e é ela quem me importuna, ainda que em nome da pessoa jurídica, a pessoa física pode responder. Sabe uma outra coisa que me perguntaram, já que aqui nós estamos numa comunhão de perguntas? Detetive. Se o detetive pode praticar este crime ou não, a perseguição obsessiva. No primeiro momento eu respondi, mas que raio de detetive é esse que apareceu? Então, o detetive tem... O objetivo é passar percebido, né? Uhum. Você contrata um detetive para seguir alguém e esse alguém está percebendo essa pessoa obsessivamente perseguindo esse detetive, é uma porcaria. Não está sabendo cumprir o seu papel. No primeiro momento, o detetive é uma profissão regulamentada, tem lei específica, e se está no exercício regular de direito, não comete o crime. Se estiver no exercício regular de direito, o excesso pode implicar numa responsabilidade penal. E a mesma coisa os paparazzi. Os paparazzi, eles têm uma atuação mais livre em ambiente público contra celebridades ou pessoas famosas, etc., tal, pessoas públicas, mas no ambiente de intimidade delas, não. Não. Teve essa pergunta querer pegar o seu drone e querer atrapalhar a Marta e o Debs quando está no seu quintal. Não. Ali é um ambiente de intimidade. Você não pode. Em local público, tudo bem. Celebridade e tal, mas no meu ambiente de privacidade, não. E, Rogério, por exemplo, o stalker, ele precisa fazer ameaças diretas ou pode ser, por exemplo, você já presenciou aí, até que você pode ter encaixado ali naquela conduta do artigo 65, né, das contravenções, não sei, na sua vida aí de atuante, de promotor, você já viu algum caso desse de stalker fazer, sem ser assim, mensagens diretas assim, para configurar o crime? Legal. Para configurar o crime, A pergunta é excepcional. Por quê? Porque nós não podemos ligar o crime de perseguição a uma ameaça. É uma das formas de se praticar o stalking. O 147A diz: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, ou restringindo a capacidade de locomoção, ou
de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, vejam, uma das maneiras de se praticar o crime é mediante ameaça, mas tem outras maneiras. E uma das maneiras aqui, olha, restringindo a capacidade de locomoção de qualquer forma. Marta, em nenhum momento eu estou dizendo que eu pratico stalking se eu te trancar num quarto. Isso não é stalking, isso é sequestro, é cárcere privado, é 148. Quando ele fala em restringir a capacidade de locomoção, é que eu estou te atormentando tanto, eu estou te importunando tanto, que você passa a tolher o seu próprio direito de ir verificar. Então você diz o seguinte: eu não posso mais ir à academia, ou pelo menos eu não posso ir mais àquela academia, porque ele vai estar lá. Eu não posso mais ir no shopping, porque ele está lá, ele trabalha no shopping e fica me perseguindo, fica me seguindo, fica tirando fotos, fica me mandando mensagens. Então, você começa a tolher o seu direito de ir e vir por conta do comportamento obsessivo dele. Então, você se priva por conta do comportamento dele, entendeu? Sem ameaça, ele não precisa necessariamente ameaçar. Isso é importante. Pergunta boa. E, Rogério, aquele caso, por exemplo, aquela pessoa que eu tenho que aproveitar o Rogério, gente, porque tem uma outra Eu estou me sentindo na fase oral de concurso. Qualquer coisa eu vou responder. Não me recordo desse caso. É porque, assim, Rogério, tem uma outra curiosidade também, que eu não sou uma pessoa que gosta de assistir muitas aulas. Então, eu selecionava lá na minha época que aulas eu assistiria, né? Então, era quem? Era Rogério, Cristiano Chaves e Fred Didier. Então, eu estou aproveitando aqui que eu estou relembrando, tá maravilhoso. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, aquele caso lá, por exemplo, da Ana Hickman, né, que acho que teve até... Eu não lembro o que aconteceu com o perseguidor? Eu não sei o que aconteceu, mas ali seria alguma conduta mais grave do que o do 147A? Ou hoje ele encaixaria ali? Só para a gente visualizar. Assim. Veja, eu não estou bem lembrado do histórico, mas pelo que eu me recordo, o perseguidor foi armado até a Ana Hickman, foi desarmado e aí morto. Parece que era alguma coisa assim. Então, vejam que, nesse caso, o perseguidor estava armado. E é importante essa sua pergunta, porque me obriga a lembrar que o 147A tem causas de aumento. E o 147A, parágrafo 1º, inciso 3, traz exatamente o aumento quando o perseguidor se vale de arma. E, ó, pegadinha de concurso, até para você que vai prestar concurso para cartório. Hein? Vai ser a sua questão número 13. Questão 13 do seu concurso de cartório. Ó. O seu examinador... né, gente? Pois é. O seu examinador, que não é do bem, senão ele não seria examinador, o seu examinador vai colocar o seguinte: pior que deve ter examinador assistindo a gente aqui. Brincadeira, vocês são todos do bem. Vocês são todos maravilhosos. É que vocês, às vezes, estão de mau humor e fazem o que eu vou falar agora. O 147A, parágrafo 1º, aumenta a pena se o crime é praticado com emprego de arma. O seu examinador vai colocar se o crime é praticado com emprego de arma de fogo. E está errado. O crime também é majorado se o perseguidor se vale de arma branca. Isso é pegadinha de concurso, é aquela pegadinha típica de primeira fase. Se ele usar arma, não importa se branca ou de fogo, terá o aumento. O aumento que a pena aumentada de metade. Inclusive, é um aumento fixo, não é um aumento variável. O aumento é de metade. E eu defendo que se ele empregou a arma branca, ele não pode ter a mesma pena de quem empregou a arma de fogo. Então, o juiz, já que o aumento é o mesmo, o juiz que considere o tipo de arma na fixação da pena base, sem que isso implique em bis in idem. Ok? É uma tese que eu estou defendendo. Vamos ver. Vamos aguardar as críticas.
Sim. O Rogério é bom porque ele adianta todas as questões que a gente vai fazer, né? Ô, Vai cair, Rogério, vai cair. hã? E Não, vai essa, cair, por com exemplo, certeza. vai com certeza. Não, você acertava tudo, gente. Nossa, não conheço ninguém que não é apaixonado pelas aulas do Rogério Sanches. Ô, Poxa, vamos Rogério, lá. Ah, hã? Não, nós mas é estamos com um verdade, delay aqui. nossa. Estamos com delay? Um pouquinho, mas vamos lá. Vamos. Nós E esse poderíamos crime estar com esse delay, nós podemos estar com esse delay porque você estava na África e eu no Canadá. na... Ai, gente, Mas foi muito não é a legal. nossa realidade. Vamos lá. Ô, gente, o Rogério tem um irmão gêmeo, né? É o seu irmão gêmeo que mora lá, não é? No Canadá? Não é ou não? Ele é dentista, ele já foi vacinado e eu que sofri os efeitos colaterais da vacina. Ai, gente. Vamos lá. Rogério, e assim, esse crime do artigo 147-A, ele é um crime de menor potencial ofensivo. É ou não? Legal. Olha só, no caput, a pena é de 6 meses a 2 anos. Porém, é punido com reclusão. Marta, é um dos raríssimos crimes punidos com reclusão, que é a pena privativa mais grave que você pode, tipo de pena privativa mais grave. É um raríssimo caso de crime punido com reclusão de menor potencial ofensivo. Então, ele é de competência do GCRIM. Ele é de competência do GCRIM. Agora, se tiver a causa de aumento do parágrafo 1º, aí ele deixa de ser de menor potencial ofensivo, mas ainda admite suspensão condicional do processo, admite um acordo de não persecução penal com as ressalvas do 28A, parágrafo 2º do Código de Processo. Tá. Deixa eu... Bom, da questão do sujeito passivo, né? Da hipótese de pena aumentada. Também, Rogério, outra coisa que eu acho bacana a gente falar é que muita gente acha que a ata notarial ela só é feita quando for por crimes, né, digitais ou cyberstalking, né, que a gente está falando. Na verdade, é que isso aqui, ó, eu até peguei do site do Colégio Notarial, gente, quem quiser ver, tem várias estatísticas lá. Claramente, não, a ata notarial ela não serve só para crimes cibernéticos, né, para crimes digitais, né, como eu falei para vocês. Só que, olha só, Rogério, para esses tipos de crime, aumentou em 582% a feitura de atas notariais nos tabelionatos de notas. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai ali na delegacia, não é uma delegacia especializada em crimes, né, digitais, aí às vezes ela tem que ir, vai para outra, aí exige algumas outras questões, e aí ela já vai para o cartório e faz a ata. Então aumentou bastante, né? Eu lembrei olha que não sei nem se está conectado, mas eu lembrei, acho que estava com delay também, eu lembrei disso daí, mas aumentou bastante. E eu queria falar que não serve só para crimes cibernéticos ou digitais, mas também, né, para o crime de stalking, para outros tipos de condutas aí, Com perseguição. certeza, com certeza. A gente tem A gente tem até uma série, que eu acho essa série horrível, mas todo mundo gosta dela. Mas ela retrata bem a questão do stalker, né? Que é you que chama, você, em português chama você. Mas é que assim, os atores são tão canastrões que aí você desiste de ver, mas assim, retrata bem, né? E é engraçado também. É engraçado que todos esses... Eu fui pesquisar, porque eu fiz cursos de cinema também, né? Então, eu tenho formação em roteiro, em produção de documentários. E aí, eu sempre gosto de linkar o direito com a arte. E aí, eu fui pesquisar alguns crimes, né? Para a gente até falar aqui, mas é claro que não dá tempo. Uma outra oportunidade a gente faz.
Mas todos os crimes que vêm para o Brasil, que são traduzidos e que têm a ver com, né, que retratam o stalker, eles têm ali o nome, por exemplo, louca obsessão, quer ver? Já anotei aqui, louca, tudo põe obsessão no meio. Então, tem aí a Atração Fatal, que é super famoso, né, da Glenn Close, Estranha Obsessão, Retratos de uma Obsessão, Louca Obsessão. Tudo eles colocam obsessão, como você falou ali no comecinho. Ô, Marta, mas olha só, você sabia que o crime ele recebeu o nome, a etiqueta, o rótulo de crime de perseguição. Mas o projeto original, o crime seria crime de perseguição obsessiva. Olha! Eles tiraram a expressão obsessiva exatamente para você não ficar com essa ideia de que só será stalking esses casos extremos. Não. Então, caiu essa parte do nome para você poder abranger mais comportamentos, porque esse nome poderia implicar, às vezes, numa interpretação restritiva do tipo. Olha que interessante. Muito interessante, tá? O direito e a arte caminhando juntos, né? Sem dúvida, O que mais sem que a dúvida. gente pode... Ô, Rogério, então, dava para a gente falar bastante coisa aqui sobre como é que faz para lavrar uma ata, mas o que acontece também, né? Tem a ata notarial, ela é prevista também no Código de Normas dos Estados. Então, na nossa atividade, né, atividade notarial e registral, além da legislação federal, a gente também tem que obedecer um Código de Normas que é confeccionado pela Corregedoria Geral. E aí, já aproveitando aí, dando a dica para quem está assistindo, cada código de normas, alguns reproduzem, né, copiam um do outro, outros têm alguns detalhes a mais, e aí tem ali como é que você faz a ata notarial, todo especificado. Só que aí já é uma aula que a gente gastaria assim, umas 2 horas só para falar dela, né? Aí não caberia numa live. Mas é um tema interessante também, como é que pegar um caso prático, né, e ir lavrando aí essa ata notarial. Bom, vamos combinar, eu acho legal até para eu aprender, e eu quero até, eu não posso extrapolar aqui, se eu não consigo salvar o vídeo e colocar no YouTube. Eu quero até caminhar para os finalmente, deixando aqui algumas observações. Primeiro, agradecendo publicamente você, Marta, pelo serviço que você prestou ao MP de São Paulo. Eu já falei isso em sala de aula, já falei isso em lives, inclusive lives institucionais. O Ministério Público de São Paulo ousou, então nós estávamos discutindo como executar, como cobrar multas penais de pequeno valor. Será que nós precisaríamos provocar o judiciário? E aí eu liguei para a Marta e a Marta falou: Rogério, por que vocês não trabalham com protesto? Toda a via do protesto, etc. E ela começou a me explicar e eu convidei a Marta e a Marta participou de um grupo de trabalho do MP de São Paulo que resultou no primeiro fluxograma brasileiro de cobrança de multa de pequeno valor, multa penal via cartório de protesto, e também culminou num convênio, né? Num convênio com o Instituto de Protesto. Instituto de Protesto. Então, toda vez que você escutar falar que o Ministério Público de São Paulo foi pioneiro nisso, tem as 10 digitais da Marta nessa iniciativa. Não, então, eu te agradecer não, publicamente. Não, Segunda coisa... Ai, desculpa. Pode falar. Não, pode... Tá, vou falar haverá rapidão. contraditório? Hã? Haverá um contraditório aqui. Não, eu vou falar, eu tenho que ser justa, Rogério. Gente, assim, vocês veem o Rogério, né, nessa vida acadêmica ativa, que, assim, incontestavelmente, não tem o que você falar, né, das aulas dele, dos livros, sempre uma pessoa extremamente visionária e, assim, extremamente solista. Onde eu vou, geralmente eu e o Rogério, a gente, por exemplo, a gente está dando aula na pós tal, né, presencial, aí a gente ia lá.
e o Rogério tinha acabado de dar aula. Aí o motorista que ia me buscar, eu acabei de deixar o Rogério, acho que você não sabe dessa história. Nossa, que cara bacana. Onde você vai, você escuta o Rogério ser humano. É impressionante, gente. E assim, vocês acham... Ele é sensacional, mas assim, queria enfatizar não só esse trabalho acadêmico dele, mas ele faz um trabalho institucional que é sensacional, né? Juntamente com... Que pessoal bacana do Calcrim, O né, pessoal te Rogério? adorou lá. O pessoal te adorou lá e você detonou. E a segunda coisa é a seguinte: tem vários alunos seu aqui, alunos de cartório, que talvez nunca ouviram falar deste que está aqui. Então, além de me apresentar, quero que vocês entrem no meu site RSC Online e lá vocês vão ter um curso isolado de direito penal parte geral, isolado de direito penal parte especial, que vai servir muito bem para o seu concurso de cartório. Então, eu convido os seus alunos a conhecerem. E a terceira coisa, Marta, muitíssimo obrigado. Nós teremos certamente essa live tão esperada para nós falarmos do direito penal para cartório, os temas mais Aplicado, né? complicados, etc. Aliás, eu dava aula no curso de cartório da Marta e a Marta mandava para a gente já direitinho aquele mapa das estatísticas, né? Olha, Ai, é isso gente. aqui que cai. Então, isso já ajudava muito. E aí a gente Nada, ficava com a fama. Rogério. E aí a gente ficava com a fama. Desde quando o Rogério precisa de coordenação, gente? Eu Imagina. mandava lá, aí eu ficava com a fama. Nossa, o Rogério, tudo que ele fala cai. Pois é. Não, é Menina, demais. A gente vai fazer outra live. A gente vai fazer outra live com esse tema, né? Aí eu vou pôr você para falar sobre. Oi? Você tem que desligar? não, Tá. pode falar. Não, aí eu vou te pôr para falar de uns temas, de umas legislações que você nunca vai ver na vida, na prática, mas que examinador de cartório pede, uns crimes lá do decreto 70, não cai, não pede na prática, mas você já falou demais lá no curso, arrebentou. Maravilhoso, gente. Muito obrigado. Eu ativei os comentários aqui. Tem gente perguntando para eu repetir o nome do site. Vou repetir. É R de Rogério, S de Sanches, C de Cunha, ou pode até ser R de resumo, S de simulado, C de cursos, rsconline.com.br. rsconline.com.br. Entrem lá, vocês vão ver. Tem bastante coisa gratuita também, viu? Tem bastante coisa ali à disposição. Sempre, né, Rogério? Vamos gente, eu vou deixar também lá, eu deixo também lá no meu link, tá? Não se preocupem, mas é só lembrar das iniciais do nome do Rogério, que fica fácil. Joia! E aí eu vou dizer o seguinte, aqueles que me seguem e estão conhecendo a Marta agora e querem prestar concurso para cartório, entre no site da editora Juspódio, digita o nome da Marta, Marta com TH, Marta Eldeps. Vocês vão encontrar toda a bibliografia, ou como dizem alguns, a biografia, né? Toda a bibliografia da Marta, livros especializados, construídos para quem quer prestar concurso para cartório. Então, não se esqueçam. E, Marta, obrigado novamente, que nós voltemos rapidamente a atrapalhar um ao outro com fusos horários de pelo menos 12 horas. Stalkeando. Obrigado, galera. Um beijo, Rogério. Beijo grande. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tudo de bom. Até a próxima.